presença de Deus. Talvez esse não foi o melhor ano para você. Eu também não sei dizer se existe o pior ano ou o melhor ano. Porque, na verdade, a gente recebe de Deus o privilégio de passar por Ele. Estamos aqui. Alguém pode dizer aleluia? Amém? Ah, pastor, todo mundo está aí. Não, na verdade, Deus está nos dando o privilégio de estarmos aqui. Daqui a pouco nós vamos receber um novo ano que aponta para algumas coisas na nossa vida. E eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus. Eu quero começar do fim da Bíblia para o começo. É mais ou menos ao contrário, não é bem isso que quis falar, né? Mas lá no fim da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eu só preciso de retorno aqui daí, porque estou escutando só os PAs, tá? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quero convidar você a fechar teus olhos, fazer a tua oração. Que Deus fale conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Deus, estamos na tua presença e oramos em nome de Jesus. Que a tua palavra alcance o nosso coração e o coração daqueles que estão ouvindo ou ainda a ouvirão futuramente. Pai, que teu Espírito Santo nos dê graça, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos envolva com a tua glória, com a tua unção e com a tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Amém, igreja? Eu não vou basear minha mensagem nesse texto exatamente que eu acabei de ler, mas exatamente para a gente começar a refletir sobre isso. Deus faz nova todas as coisas. Somente Deus tem o poder e a capacidade e a graça de renovar tudo na nossa vida. Alguém pode dizer amém? De repente esse ano não foi aquele ano top. Aquele ano que você disse assim: nossa, eu fui campeão na presença de Deus, ou tudo saiu de acordo, as coisas se atrapalharam, teve coisas que eu fiquei muito triste, chateado, decepcionado, teve coisas que eu não gostei, e tiveram coisas que até me fizeram pensar em desistir em algum momento, mas o consolo de Deus, a graça de Deus, é exatamente esta palavra. Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas na nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra ou não? Glória a Deus. Então eu quero propriamente ir para o texto que a gente vai meditar. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ler. Vocês trouxeram Bíblia, não? Vai ler no celular pelo menos, vai. Ou pode ler no telão. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus aqui está fazendo uma manifestação, uma declaração poderosa para a vida de Josué. E ele diz no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido
por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, igreja? Eu vejo tremendo isso aqui quando Deus está falando com Josué, o sucessor de Moisés, como lemos aqui no texto. E o Senhor encoraja Josué. É interessante esse texto, porque o próprio Deus está falando com Josué, encorajando ele. Você vai conquistar aquilo que eu prometi para os seus pais. Para os seus pais ele quer dizer para os seus antepassados, que eles não fizeram, você vai fazer. E eu tenho um segredo. Você vai fazer porque eu sou contigo. Você vai conquistar porque eu sou com você. Eu estarei com você. Ninguém vai poder te vencer. E essa é uma palavra poderosa e tremenda. Mas muita gente, no meio do caminho de qualquer promessa que Deus faz, muita gente, por conta de si mesmo, ou por conta dos outros, ou por conta das circunstâncias, por conta dos problemas, acaba desistindo, acaba voltando atrás, acaba retornando para a antiga vida, sem conhecer aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Entre uma promessa, nós temos aí um ano todo pela frente, entre uma promessa e o cumprimento da promessa tem o tempo da espera, e essa parte é difícil. O tempo da espera, porque esse tempo da espera vai fazer com que nós sejamos tratados, tenhamos experiências. Deus nos convida a um crescimento, a um desenvolvimento a cada dia, e isso tem a ver com o projeto que Deus tem para a nossa vida. A verdade, talvez você não creia nisso, nem aceite isso. Olhando para a sua realidade, você diz, como assim Deus tem um plano comigo? Como que Deus tem um projeto comigo, com tantos problemas, com tantas lutas, com tantas dificuldades? Meu Deus, pastor, esse ano foi um ano só de prova, só de luta, só de batalha. Fique tranquilo, Deus estava preparando teu coração de alguma maneira. Amém? Deus sempre tem um plano bom para a gente. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus é que conhece os planos que Ele tem com a minha vida e com a sua vida. Ninguém mais conhece, mas Deus conhece. Deus conhece o que Ele vai fazer comigo ainda. Deus conhece o que Ele vai fazer com você ainda. Não importa, irmão, você não pode mais fazer mais nada com ontem. Você não tem como ir lá no ontem e mudar alguma coisa. O que passou, passou e não tem mais o que ser feito. Foi. O que importa é o plano que Deus tem para a nossa vida e onde nós vamos chegar se nós entendermos que precisamos perseverar no propósito de Deus. Vou reler aqui Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus não tem plano de causar nenhum dano para a minha vida e nem para a sua. Muitos danos que sofremos foi por consequência dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas o plano de Deus não é causar dano para ninguém. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Alguém pode dizer glória a Deus? A verdade é que Eclesiastes nos diz, em Eclesiastes 3:1, que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito com você e o tempo de Deus para a sua vida é diferente do tempo de Deus para a vida do seu irmão. O tempo de Deus para a minha vida é diferente do tempo de Deus para a vida de outra pessoa. Tem gente que diz, mas o fulano já conquistou. O tempo dele é diferente do tempo que Deus tem para a tua vida. Não importa, você está esperando um pouco mais, você fez um plano, você fez um propósito, você fez você arquitetou um projeto, o teu projeto, não o projeto de Deus, e não aconteceu ainda. Por quê? Porque o tempo de Deus e o momento de Deus para a tua vida é diferente do momento de Deus para a vida de outra pessoa. Não se compare, não fique fazendo comparações, não fique tentando equiparar as coisas, achando que
Oh, meu Deus, agora aconteceu ou deixou de acontecer, porque Deus não me ama. Deus continua nos amando sempre. Amém? Tiago 1,12 diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E aqui tem um segredo: eu preciso aprender a amar a Deus. Amém, irmãos? Bem, voltando para Josué, eu só estava na introdução, ainda estou na introdução desta palavra. Voltando para Josué, a gente vê que ele está passando um momento ímpar, extremamente significativo, porque Deus está falando com ele. Moisés morreu, agora é hora de você seguir o projeto que eu tinha na vida de Moisés. O tempo de Moisés acabou. Cerrou aquele tempo. Agora é um novo tempo. É uma coisa nova que eu tenho para você. Você vai conquistar a terra que eu prometi para os seus pais. Talvez a pergunta seja, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Por que eu tenho que dar continuidade a uma coisa que Deus planejou com alguém, que eram meus antepassados, que não eram meus pais consanguíneos de verdade, mas meus antepassados? O que eu tenho a ver com isso? Irmão, muitas vezes você fica pensando, eu não tenho nada a ver com essas coisas, mas Deus escolheu você, escolheu sua vida, escolheu sua família, e o porquê Deus escolheu, eu não posso explicar. Eu não posso explicar porque Deus escolhe uma pessoa, nem você pode explicar. Simplesmente Deus decide, e Deus convoca Josué. Algumas vezes, alguns momentos são de alegria, outras vezes não. Esse ano que está acabando, pode ter sido assim. Mas não importa, como eu já disse, não importa, importa o que vamos fazer daqui para frente. Amém? E Deus usa uma estratégia com Josué, e fala assim para Josué: Josué, eu vou te dar metas, eu vou te dar objetivo, eu vou te dar um propósito para a existência. Deus falou para Josué, disse assim, você vai conquistar a terra. Nós somos desafiados por Deus sempre. Pastor, como é que o senhor sabe que a gente é? Porque muitas vezes Deus não fala exatamente tão claro, mas fala subjetivamente ao coração da gente que a gente tem uma missão, tem um propósito. Por que é importante o propósito? Porque o propósito nos chama para ter foco. A meta aqui de Deus para a vida de Josué, ela tinha a intenção, como a meta que Deus tem para nós, tem a intenção de nos manter firmes em um propósito. A pior coisa que o ser humano pode ter na vida é falta de propósito. Porque quando nós não entendemos que Deus tem um propósito, a gente vai entrar num próximo ano e vai entrar sem foco. O que eu vou fazer? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? É só problema, só luta, só dificuldade. E Deus chama Josué e fala, Josué, eu tenho para você um propósito. Agora, para a gente alcançar e atingir propósitos na nossa vida, os propósitos que Deus coloca no nosso coração, porque Deus tem muito compromisso com os propósitos que Ele coloca no nosso coração. Deus coloca propósito no coração de pessoas que não são crentes, claro. Claro que sim. Quando Deus planeja e tem o objetivo de alcançar um resultado no meio da humanidade, Deus levanta pessoas, crentes e não crentes, e coloca propósito no coração das pessoas. Pode parecer que isso é estranho, mas nós temos muitas coisas na nossa vida que foi gerado no coração de homens que não serviam a Deus. Agora, imagina quando você serve a Deus e procura andar na presença de Deus, o que é que Deus vai fazer com a sua vida? Deus é um Deus de excelência. Agora, o que eu preciso aprender aqui para realizar o propósito, e o plano de Deus para a minha vida? O que eu preciso aprender? Vamos lá, se você estiver aí pronto para anotar ou não. Primeira coisa que está no versículo 2 ao versículo 4, eu tenho que aprender a me apropriar das bênçãos de Deus
para a minha vida. Deus fala sobre suas bênçãos. Quando eu fico um pouco mais atento na palavra de Deus, eu começo a entender que Deus, apesar de tudo que possa estar me acontecendo, Deus fala a respeito dos seus propósitos na minha vida. Porque é assim que funciona. Olha o que diz Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda você não sabe. Jeremias vai falar exatamente sobre isso. No Salmo de número 23, vai falar sobre a unção sobre a nossa cabeça. O que isso representa? Representa a bênção de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes sem nem merecermos. O meu cálice transborda. O que é meu cálice transborda? Que diz lá no Salmo 23. Vai falar exatamente sobre o derramar de Deus no nosso coração, na nossa vida, fazendo com que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, ao ponto de transbordar a bênção, a misericórdia, a providência de Deus no nosso viver. Isaías 29, 14 diz assim: por isso, mais uma vez deixaria este povo maravilhado, com obras maravilhosas. Sabe, Deus parece que quer nos surpreender sempre. Existem obras tremendas que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida. Esse ano que entra, que nós não sabemos o que está desenhado para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus vai fazer coisas maravilhosas para mim e para você. Agora eu tenho que me apropriar daquilo que Deus vai fazer. Eu tenho que crer nesta palavra. Irmão, muitas vezes nós deixamos de crer porque as coisas não saíram como nós estamos planejando. Eu vou desistir. Eu vou deixar isso para lá. Eu não vou persistir nesse caminho. Quanta gente boa eu já vi desistir de caminhar com o Senhor. Por conta do quê? Por conta dos problemas, por conta das lutas, por conta das dificuldades, por conta das objeções da vida. 1 aos Coríntios diz o seguinte: e é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Quem ama Deus aqui, levante a sua mão. Então a palavra de Deus está falando para mim e para você, que Deus tem alguma coisa preparada para a minha vida, que eu ainda não consegui enxergar, mas eu posso crer que Deus tem algo para a minha e para a sua vida. Amém, igreja? Pastor, eu sou tão falho, sou tão atrapalhado, sou tão cheio de erros, sou tão cheio de problemas. Eu nem sei se eu mereço. Não é teu mérito, irmão. Não é teu mérito, não é tua capacidade, não é tua capacidade de ser bom, de ser perfeito, mas é a misericórdia de Deus, é a promessa de Deus. Por isso que eu tenho que aprender a tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Não é porque eu sou bom, é porque Deus, Ele é bom, e Ele tem um plano com a nossa vida. Amém, igreja? Se fosse pela nossa bondade, se fosse pela nossa capacidade de ser bom, se fosse pela nossa perfeição, pela nossa super santidade, eu tenho certeza que ninguém receberia absolutamente nada da parte de Deus. Você pode dizer amém? E é verdade, irmão. Porque muitas vezes você é perfeito em uma área, imperfeito em outra. Você vai bem em alguma coisa, vai mal em outra. Sabe por que Deus nos permite ser assim? Para a gente estar sempre dependendo da graça e da misericórdia dEle. Para ninguém bater no peito e dizer: eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou melhor do que os outros. Porque existe até um orgulho no nosso coração muitas vezes quando a gente está andando bem. Mas quando deparado com a palavra de Deus, quando você se olha no espelho da palavra, você descobre uma coisa: é só a graça, é só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quem começou em minha vida uma obra perfeita, vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. A Bíblia diz que é Ele que faz. Filipenses 1,6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, que obra é essa?
a obra da salvação. Quando você teve o privilégio de ter um encontro com Jesus, de entregar sua vida a Jesus e se colocar diante dele, aquele que começou essa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Aqui no texto, e eu gosto dessa tradução da NVT, que diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Tem começo e tem data para terminar. Ou o dia que eu morrer e você morrer, ou o dia que Jesus voltar e arrebatar a minha e a sua vida. Aí Ele vai nos aperfeiçoar. Aí Ele vai nos purificar completamente. Aí seremos restaurados, seremos transformados pelo poder dEle de uma maneira completa. Até lá, vamos caminhando e vamos deixando Deus processar o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida. Eu quero fazer uma declaração para a sua vida. Glória a Deus. Deus tem para os seus filhos, principalmente para essa igreja, e eu quero falar porque eu estou falando para essa igreja, ou para quem está me escutando. Deus tem para nós coisas tremendas, coisas firmes, poderosas, bênçãos, milagres para realizar. Deus tem coisas que talvez você está dizendo, isso é impossível, mas no Senhor você vai conquistar em nome de Jesus. No Senhor você vai poder dizer, meu Deus, olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo. Olha como Deus está trabalhando. Eu nem imaginava que poderia acontecer isso de novo. É interessante como o Espírito Santo trabalha. Tem alguém aqui que diz do coração, realmente eu nem imaginava que poderia acontecer de novo. Eu já tinha até desistido dessas coisas. Eu já tinha até achado que isso não era verdade. Já tinha parado de acreditar. Deus está falando isso ao coração de alguém aqui. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus é aquele que pode fazer nova todas as coisas, inclusive renovar a tua fé, tua esperança, renovar o teu caminho, mudar a tua história, fazer você andar de maneira diferente. Talvez você está desacreditado, desanimado, abatido, mas é momento de acreditar no Senhor, porque Deus fará na sua vida coisas que Ele ainda não fez. Você verá Deus realizando em nome de Jesus. Amém, igreja? Segunda coisa que a gente aprende do que Deus está falando com Josué. Versículo 5, versículo 6 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Amém, irmãos? O que é isso? Disposição de andar em vitória. Tem gente que anda com a cabeça baixa, reclamando, murmurando. Uma facilidade de reclamar da vida. Dói aqui, dói ali, está ruim lá, está ruim aquilo outro. Ah, eu sou o patinho feio. Ah, eu sou um zero à esquerda. Eu não sirvo para nada. A minha vida, que valor tem? Olha, comparado com aquele outro. E a gente se diminui muitas vezes porque fica se comparando com alguém que a gente acha que é melhor do que a gente. Vou de novo retornar nesse assunto. Ninguém é melhor do que você, irmão. Quem tem Jesus no coração aí? Quem tem Jesus no coração? Levanta a mão, tenha coragem. Você tem Jesus no coração? Tem Jesus? Não? Pastor, eu tenho Jesus, mas eu tenho uma dúvida. Tem ou não tem Jesus no coração? Amém? Então eu quero dizer para você uma coisa. Se você tem Jesus no coração, você tem o Filho do Eterno. O Filho do Deus Altíssimo. O próprio Jesus, através do Espírito Santo, habita na sua vida. Pastor, mas eu já errei tanto, eu já falhei tanto, eu já pisei tanto no tomate. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus não foi embora do seu coração. O que, pastor? Jesus não foi embora do seu coração. Ele está querendo te aperfeiçoar, está querendo mudar a história. Porque se Ele não tivesse no seu coração, talvez nem aqui você estaria. Jesus continua aí. Um pouquinho tímido, no cantinho talvez, mas Ele continua habitando aí. Porque o dia que nós abrimos nosso coração para Jesus, Ele entra. Amém?
Amém, igreja? Jesus já entrou no seu coração? Se Ele entrou no teu coração, você não é menor do que ninguém e nem maior do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. E Ele está dizendo, ninguém poderá te resistir. Por quê? Porque eu sou contigo. Eu serei contigo. O Senhor disse isso para Josué. Ninguém vai conseguir vencer você, porque eu serei contigo. Colocando no nosso tempo, eu sou contigo. O próprio Deus está dizendo que Ele é conosco. Que quem tem Jesus no coração, tem a canção que diz, tem tudo. Se Jesus está dentro do nosso coração, nós podemos caminhar esse ano de 2024. Podemos caminhar sabendo de uma coisa, e isso é importante entender. Jesus está no nosso coração. E se Jesus está, o próprio Deus está se manifestando através da vida de Jesus em nossa vida. E ninguém poderá nos resistir. Amém, irmãos? Quando você olha a Bíblia, é coisa tremenda isso. O Senhor falou para o povo de Israel, sai do Egito. E de noite tinha uma nuvem, uma coluna de fogo, que representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Deus estava dizendo, eu estou aqui com vocês, é isso que Deus queria mostrar. No sol quente, tinha uma nuvem, que representava também a presença de Deus. Deus estava dizendo, o sol está escaldante, mas a minha nuvem protege vocês, eu cuido de vocês, eu guardo vocês. Você sabe onde que Deus mais fez milagres na Bíblia? Na saída do povo do Egito, até a terra prometida. Mas o que aquele povo aprontou, irmãos? O que aquele povo fez? Eles fizeram tanta barbaridade, tanta murmuração, tanta coisa errada, tanta coisa que não dava certo, mas Deus continuava protegendo aquele povo. Nem todos entraram na terra, é verdade. Mas Deus separou uma geração de pessoas que decidiram se colocar na presença de Deus. Sabe o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Mateus no capítulo 28, no versículo 20, diz assim, ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem que vai estar conosco, irmãos? Quem que vai estar conosco, igreja? Quem? O próprio Jesus. Porque Jesus está prometendo isso, Ele diz, eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos, até que tudo seja restaurado para a glória do Senhor. Jesus estará conosco. Isso faz uma diferença quando você descobre que Deus anda contigo. Quando você descobre que o Senhor está com você. Oxalá que 2024 seja um ano, e eu creio que será um ano em que o Senhor ande conosco, ande com a tua vida, ande com a igreja, ande conosco. Posso ouvir amém? É o tempo em que Deus trabalha. Paulo dá esse testemunho em 2 Timóteo. Capítulo 4, 2 Timóteo diz assim, na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Paulo está dizendo, eu fui sozinho. Eu tinha uma batalha pela frente, e eu fui só. Todos me abandonaram. Olha que coisa, você se sentiu abandonado alguma vez por pessoas? Quem não sentiu, né? Quem não se sentiu abandonado um momento na vida? Falei, meu Deus, estou perdido, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me cuida, ninguém se preocupa comigo. Não é verdade, irmãos? E como a gente fica abatido, fica ferido quando se sente só, se sente rejeitado. E Paulo está dizendo exatamente isso. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. E ainda Paulo está orando pelos que abandonaram ele. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor, olha que coisa tremenda o texto da palavra de Deus, irmãos. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado
e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. A gente vê falando isso lá em Daniel, né? Mas Paulo está dizendo, e ele me livrou da boca do leão. Você pode dizer que o Senhor vai te livrar da boca do leão? Amém? Diga assim, e ele me livrou da boca do leão. Versículo 18 diz assim, sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. O que é esta palavra, irmãos? Esta palavra foi o que Josué aprendeu naquele momento. Ele aprendeu que tinha que ter disposição para ser muito mais do que vencedor. Tinha disposição para ser conquistador, para ser uma bênção, para saber que Deus estava do seu lado. Ainda João 10, 28 diz, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Eu quero parar um pouquinho. Como é que a gente tem a vida eterna? Jesus entra no nosso coração, sem a gente merecer, isso se chama graça, perdoa os nossos pecados, sem a gente merecer, isso se chama graça. E então, começamos a crer em Jesus, sem partir de nós mesmos, mas porque o Senhor me toca, me faz crer nele, isso se chama graça. E eu começo a crer em Jesus, porque a graça me alcançou, e eu começo a descobrir que Jesus é maravilhoso. Isso se chama graça, irmãos, e eu não mereço. E aí então ele me dá a vida eterna, porque eu consegui crer nele. Nós não temos a vida eterna porque nós somos perfeitos, mas porque cremos nele. E isso foi ele que fez em nosso coração. E eu lhes dou a vida eterna. João 10, 28. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Você pode dizer amém? Pode dizer amém ou não? Glória a Deus. O que nós entendemos? Que o grande amor de Deus, o amor que Deus tem por mim e por você, esse amor impede, não permite, na verdade, que sejamos desamparados. Deus está sempre com a mão estendida para mim e para você. Deus está sempre com as mãos estendidas para a minha vida e para a sua vida. Quando você grita por socorro, o Senhor estende as mãos para te abençoar. Que é a coisa mais tremenda que a gente pode dizer. Deus tem misericórdia. A palavra do Senhor diz que quando nós clamamos ao Senhor, nós somos salvos, nós e a nossa casa. Isso é muito tremendo, irmãos. Porque isso não tem nada a ver com a minha capacidade, mas esse quebrantamento, esse desejo que a gente busca do Senhor. Outro dia nós estávamos falando que o nome de Jesus, Emanuel, falamos no domingo de Natal, que é Deus conosco. Olha como Deus se preocupa em dizer para a gente, eu estou com você. Amém, igreja? Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Só tem um inimigo que quer afirmar, que quer trabalhar, que quer dizer para mim e para você que Deus não está conosco. O diabo, o acusador. Ele olha para você e diz, você não pode ter Deus porque olha quem você é. Você não pode ter Deus porque imagina que Deus vai habitar numa pessoa que nem você. Como que Deus vai te amar? Você não é uma pessoa boa. E a gente vai se convencendo dessas acusações e vai se envolvendo com essas acusações e vai vivendo uma vida oprimida, angustiada, sem viver de uma maneira vitoriosa em Cristo. Se você tem disposição de andar com Jesus, você pode ter certeza que Jesus está pronto para andar contigo. Ele é Emanuel, Deus conosco. O Senhor fez questão de falar para Josué, eu estarei
com você. Amém, igreja? Eu estarei com você. Essa é uma das verdades mais poderosas que a gente pode ter na nossa vida. E se Deus está conosco, diz a Bíblia, como o Senhor diz para Josué, ninguém vai poder te destruir, te resistir, te derrotar, porque Deus está contigo. Amém? Terceira coisa que a gente pode aprender aqui. E o Senhor está falando no versículo 7 ao versículo 9, e o versículo 9. Era Moisés de idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Moisés morreu com perfeita saúde. Chegou o tempo dele. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A terceira coisa que a gente aprende aqui, a submissão à vontade de Deus e à sua palavra. É extremamente importante nos empenharmos nisso, nos dedicarmos nisso. Conhecer a palavra e obedecer a palavra. Amém, igreja? Se você quer ser vencedor, quer ter vitória, quer ir para frente, você vai se deparar com muitas coisas que a palavra vai dizer para você. Isso não é bom, isso é errado, isso não me agrada. E você vai dizer, eu tenho que mudar isso. Você não vai conseguir fazer do dia para a noite, mas com a graça, com a misericórdia, com a presença de Deus. Porque foi isso que o Senhor falou para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso para obedecer a minha vontade, obedecer a minha palavra. Não é ser corajoso, ser guerreiro, sair brigando com todo mundo, batendo em todo mundo. Não, é para obedecer a palavra, é para cumprir a palavra, é para se esforçar naquilo que nós somos desafiados pela própria palavra de Deus. Tem gente que não gosta de algumas partes da Bíblia, sabia, irmãos? Tem gente que gosta só de algumas partes, de outras, eu não gosto dessa passagem, eu não concordo muito. Quando é a parte que eu tenho que obedecer, algumas pessoas até dizem assim, será que a Bíblia é toda a verdade mesmo? Será que foi? Como acreditar na Bíblia? Imagina um livro escrito por homens. Eu falei, mas só pode ter sido escrito por homens. Eu nunca vi um cachorro escrever nada. Nunca vi um papagaio escrever, nunca vi um gato escrever, um boi. Você não encontra, e tem que ser um homem para escrever o que foi escrito. Mas a Bíblia diz que essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Tanto que o meditar na palavra começa a trazer uma limpeza no nosso coração. Quanto mais, isso é neurociência, irmãos, comprovadamente. Quanto mais você medita na palavra, mais transformação acontece no teu cérebro, no teu físico, na tua vida espiritual. Então o desafio é esse. A Bíblia diz que Deus é fiel. Então, 1 Coríntios 1,9 diz, Deus é fiel. E Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Entender isso é importante. A Bíblia, ela inspira, ela transforma, ela muda a nossa vida. E eu preciso me dedicar nisso. Sem muitos rodeios. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. É tão complicado, isso é para quem já estudou. Você sabe por que você não entende? Porque você não leu. À medida que você começa a ler, vai vindo a compreensão. Mas tem parte que é difícil, pastor. Tem parte que é mais complicada mesmo. Né? Mas você precisa desenvolver esse hábito. Né? Eu vou ler a Bíblia sistematicamente. Vou ler um livro, depois eu leio outro. Começa por Evangelho de João. Você vai vendo como aquilo vai mudar a tua história. Você vai lendo um livro, vai lendo outro, vai lendo. E o Espírito Santo vai começando a elucidar. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Como crentes, como filhos de Deus, a gente não sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Mas eu vou no culto, pastor, só participo ali, já aprendi um monte. Não, irmão, você não aprendeu nada. Se a gente pudesse
realmente ensinar a palavra. A Bíblia diz que Paulo começava um culto, e o culto demorava o dia inteiro, muitas vezes. Tem um texto da palavra aqui em Atos que tem um personagem ali que ele cai da janela, ele dormiu escutando Paulo, caiu e morreu. Paulo foi lá orar por ele, ele ressuscitou. Tem muito que aprender na palavra de Deus. A gente dá pouquíssimo tempo na palavra e muito tempo em outras coisas. A palavra é um caminho para nos dar vitória, para nos encorajar. Não sei se isso já aconteceu com você, de repente você está um dia muito ruim, você está lendo a palavra, daqui a pouco aquilo salta no teu coração, uma palavra diferente, alguma coisa que faz um sentido diferente para você, porque é Deus que começa a falar com você, não é alguém que deu, não, é o próprio Deus, faz aquela palavra virar viva, eficaz, poderosa no seu coração, e você é consolado, você é encorajado, você é edificado pela própria palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem escreveu essa palavra foi o próprio Espírito Santo, inspirando pessoas. A palavra de Deus é viva. Eu gosto de uma versão da Bíblia que chama-se Bíblia Viva. Muito sugestiva a palavra, não o nome daquela Bíblia. Bíblia Viva. O jeito que está escrito, como ela é escrita, aquilo fala no teu coração. Ele nos aconselha a meditar no livro. Medita no livro, medita na palavra. E o Senhor diz, eu vou fazer você vencer, você vai ser vitorioso, você vai ser vencedor. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Amém? Então, 3 coisas só 3 coisas que a gente vai aprender. Eu tenho que me apropriar das bênçãos de Deus, tenho que ter disposição para andar como um vencedor, né? E a Bíblia ainda diz que eu tenho que estar submisso à palavra de Deus. São coisas que vão nos levar a ter um ano muito abençoado. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Ler a Bíblia, por exemplo, é um desafio. A gente passa um ano inteiro, não leu a Bíblia nenhuma vez. Eu não estou entendendo porque que as coisas não estão funcionando. Então, o desafio é que eu melhore, que você melhore, que cada dia a gente cresça. Você não tem que ser melhor do que o outro. Melhore para você mesmo. Melhore um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Você não vai sair orando 2 horas assim. Você vai ter que aprender a orar pelo menos 5 minutos, pelo menos 10, depois 15, depois 20. E você vai achando assunto para conversar com Deus. Se chegar alguém do teu lado e falar, eu orei tanto. Tem problema, não se preocupe com ele. Ele cuida da vida dele, você cuida da tua. Mas procure buscar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Para que esse ano de 2024 seja um ano muito abençoado. Você não veio aqui por acaso, eu tenho certeza disso. Daqui a pouco está todo mundo aí, soltando fogos, se embriagando, tantas coisas. Você está aqui para ser abençoado por Deus. Amém, igreja? Você vai ser tocado pela presença de Deus. Você escolheu estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. Como quem diz assim, eu estou rendendo meu coração ao Senhor. Deus, o Senhor é um Deus de plano e de propósito. Nada acontece sem a tua direção, sem a tua vontade, sem o teu querer. O Senhor levou Jesus para o deserto. Algumas vezes o Senhor irá nos levar para o deserto também. Mas nós pedimos em nome de Jesus, como o Senhor falou com Josué, que o Senhor fale conosco. Aqui nós estamos reunidos e existem muitos sonhos, muitos propósitos, muitas metas, muitos alvos para serem alcançados. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria para caminhar segundo a tua vontade.
quantas vezes nós agimos pela nossa emoção. Nós pedimos sabedoria, Senhor, para andarmos no centro da Tua vontade. Queremos receber esse ano de 2024. Primeiro agradecidos pelo ano que passou. E agora também agradecidos pelo ano que está chegando. Nos dê vigor, nos dê saúde, nos dê ânimo, Senhor, para andar na Tua presença, para fazer a Tua vontade, para que a nossa vida e a nossa casa seja transformada, para que o Teu amor alcance, Senhor, o nosso coração de uma maneira sobrenatural. Aonde existe tristeza, que o Senhor transforme em alegria. Aonde existe frustração, que o Senhor transforme em realização. Aonde existe, Senhor, tropeço, falha, pecado, que o Senhor transforme em vida de santidade, em vida de vitória, em bênçãos sobrenaturais. Em nome de Jesus, abençoa a cada família aqui representada, cada lar representado. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, abençoa esta casa, este lar, esta família. Aqueles que estão longe e gostariam de estar aqui, que não puderam, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance a vida de cada um de nós. Nos dê ânimo, nos dê vigor, Senhor. Levanta nosso ânimo. Que a tristeza, que a amargura, que o ressentimento seja tirado dos nossos corações, seja colocado em nosso coração uma presença sobrenatural, a presença do Teu Espírito Santo se movendo, nos animando, dando ao Senhor um ânimo novo. A Tua palavra diz, e nós lemos aqui, o Senhor faz nova todas as coisas na nossa vida, que seja um ano de recomeços, um ano de coisas novas. A Tua palavra diz que o Senhor é quem abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que faz caminho onde não existe caminho, é o Senhor que começa projetos novos na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Vem com a Tua presença sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Você está pronto para receber o próximo ano? Pastor, nós não deu ainda. Nós não estamos ligados nisso, irmãos. Não estamos ligados nisso. Tem gente esperando para virar agora, né? O relógio. Você sabia que muitas partes do mundo já é 2024, não? Tem muito lugar que já é 2024. A gente pode superar isso com muita tranquilidade. Você já recebe 2024 com alegria no teu coração? Amém? Glória a Deus. Então daqui a